seu café é muito bom. Um homem sozinho tem que saber se cuidar. Então não é casado? Não. Nunca foi? Não. Quer se casar? Não. Não quer uma mulher só para você? Para quê? Compartilhar o seu nome, ter seus filhos, ser uma companheira. Para me mandar parar de beber? Parar de jogar? Para economizar? E para se queixar das suas dores e angústias todos os dias? Não, obrigado. Deve ser uma vida solitária. É uma vida muito boa. Muito bem, Carlos França Podcast no ar, episódio número 3, o primeiro episódio do ano de 2021. Eu sempre, como no segundo, agora no terceiro, para manter o hábito, venho começando o podcast explicando por que eu demorei tanto tempo para gravar outro episódio. Apesar de que não faz sentido nenhum eu estar explicando, porque o canal nem tem inscrito, tem 5 inscritos aí, e desses 5, um deles é uma outra conta que eu tenho, que eu também inscrevi no canal, para poder ficar vendo pelo celular. Mas é assim, para criar uma ordem cronológica, né, e tudo mais, até porque eu até agora, como ninguém tá vendo ou ouvindo esse podcast, eu venho fazendo para mim mesmo, né, então, só para mim mesmo, para o meu próprio registro. Aqui onde eu moro tá de lockdown, então o pessoal aqui na minha casa tá ficando em casa, né, então tem sempre barulho e tal, então fica mais difícil para gravar. E hoje eu decidi gravar por um motivo especial, que eu entrei de férias. Hoje é meu primeiro dia de férias. Hoje é dia 13 de janeiro, eu vou até dia 5 de fevereiro de férias. E amanhã eu estaria viajando pro Brasil, né? Pra quem não sabe, eu não moro no Brasil, moro em outro país. E estaria viajando pro Brasil, mas como aqui fechou o lockdown, os voos foram cancelados e tudo mais, eu tô preso aqui, então vou passar as minhas férias em casa, no frio, e é isso aí. E eu tive agora uma meta, né, pra poder, como eu venho postando pouco no podcast e eu realmente não mostrei pra ninguém ainda. Acho que eu postei em um grupo só o podcast, mas também ninguém entrou pra ver e tal. Eu também não mostrei pra ninguém, porque realmente não tem episódios pra mostrar, né? E agora eu tive a ideia de tentar, né, fazer um podcast por dia. Como eu vou estar de férias, eu vou ter tempo pra editar e pra gravar e tudo mais. Então eu vou tentar fazer um por dia. Por isso é que eu tô fazendo hoje, o primeiro dia de férias, pra já começar, pra não ter desculpa. E aí amanhã eu vou fazer outro, e vou tentando fazer todos os dias, quando eu tiver pelo menos uns 8 episódios aí. Aí eu posso mostrar pra alguém, porque se a pessoa interessar, ela vai ter mais podcast pra ouvir, né? Eu tô meio mal hoje, tô com um negócio na boca doendo pra caramba, tipo uma afta, mas lá no fundo da boca. Tô meio febril também, tô com a cabeça doendo, estourando. Mas mesmo assim eu vou gravar, né? Pra não perder o pique. Eu tô com um assunto aqui muito bom pra falar, que eu já vinha planejando falar no quadro Devaneios. Mas como aconteceu essa questão da Ford sair do Brasil e tudo mais, e aquela polêmica toda, e porra, eu falei, não tem melhor hora. Apesar de que ninguém vai ver na hora da polêmica, porque realmente ninguém ouve esse podcast ainda. Para não perder o timing, eu vou gravar um podcast hoje. No quadro Devaneios a gente vai falar sobre carros, tudo sobre o que eu penso sobre carros, sobre o mercado automobilístico, sobre tudo, né? Se você ainda não sabe o que é o quadro Previsões Retroativas, é um quadro onde eu abro o meu horóscopo da semana anterior e faço aquele conferes para ver se está batendo com o que realmente aconteceu na minha semana. Comento algumas coisas sobre o que aconteceu na minha semana e assim a gente toca, né? Vamos lá, tô com um curtinho aqui hoje, né? A semana começa sobre a influência da Lua minguante em Libra, que chega sobre a pressão de Mercúrio e Plutão. Porra, não faz sentido nenhum. Em Capricórnio, indicando dias em que você deve dedicar-se apenas ao equilíbrio mental e intelectual. Descansar a mente. Bacana, faz sentido. Comprei 3 livros para poder ler nesse período de férias agora. 3 livros que
São indicações aí de um podcast que eu ando ouvindo bastante, que é o podcast Menefrego. E ele indica lá livros, e eu, totalmente leigo no assunto dessas questões de terceira posição e tudo mais que eles abordam lá no podcast, que ele aborda, né, o William, lá no podcast. Comprei aqui, vou até pegar aqui eu comprei 3 livros. Um deles não tem nada a ver com eles lá, mas eles tanto falaram e eu resolvi comprar também para ler, que é o Manifesto Comunista de Karl Marx. Esse aqui eu já tinha lido ele, é pequenininho, já tinha lido ele em PDF em português. Comprei agora em inglês, até para aprimorar a minha leitura, né? E comprei outros 2, que é 100 questões sobre o fascismo, do Oswald Mosley, e A Doutrina do Fascismo, do Benito Mussolini. Pequenininhos, 2 livrinhos pequenos, dá para ler até num dia cada um deles, não aquele ali maior, mas esse Doutrina do Fascismo aqui parece uma revista, não tem nem capa de livro, é tipo uma revista mesmo. Vou ler esse livrinho aqui, vou aprender um pouco, que eu gosto eu gostei do que os caras falaram. Eu vi que tem alguma coisa que realmente é escondida da gente. Vamos tentar descobrir o que é e ver, né, se faz sentido, se bate, sei lá, vamos lá. Então tá, que você dedicar-se apenas ao equilíbrio mental e intelectual, descansar na mente, beleza. Procure dedicar-se à meditação, beleza. Eu às vezes eu gosto de meditar antes de dormir, e realmente essa semana que passou eu fiz pelo menos umas 4 noites, eu botei em prática. Vamos lá. Disciplinar-se com mais eficácia no cumprimento de metas espirituais. Bom, não sei se é uma meta espiritual, mas essa questão que eu coloquei, essa meta de gravar um podcast por dia, já começando hoje, talvez tenha alguma coisa a ver, né? Vamos lá. Deixe de lado, pelo menos por uns dias, a vida prática. Bacana. Entrando de férias, faz sentido. Marte deixa Áries depois de 6 meses nesse signo e começa sua caminhada através de Touro, marcando um período de maior envolvimento com atividades domésticas e familiares. Bacana, eu realmente ando mais conectado aqui com a família, até porque eles estão em casa agora o tempo todo, por causa do lockdown e tal. Então, bateu. Procure não se deixar envolver por provocações. Evite brigas e discussões, tá? Tranquilo. Provocação nenhuma, nem briga nem discussão. Então, esse foi o Previsão Retroativa. Eu vou agora salvar o signo de amanhã para ler. O signo de amanhã para ler. Calma. Tá errado. Eu tenho que dizer o que tá. Eu teria que pegar o de hoje pra ler amanhã. Então aí não vai dar pra fazer amanhã. Beleza. Eu vou pegar o de amanhã pra ler depois de amanhã. Ficou confuso, mas esse foi o Previsão Retroativa. Fique agora com o quadro Devaneios. Muito bem. No quadro Devaneios de hoje eu tô aqui com um assunto muito especial pra falar. Esse aqui não é bem um devaneio, que eu fico viajando sobre coisas como esses últimos 2 aí que eu já fiz. Mas eu quero, nesse quadro, falar sobre uma paixão que eu tenho. E realmente uma paixão, onde eu descobri que, depois de um tempo, depois de alguma maturidade, eu descobri que era uma paixão, no sentido da palavra, e não um amor. Era uma paixão, uma coisa passional, que é a relação entre o homem e o carro, né? A relação entre o homem e o carro, eu não quero entrar com questões de história e tudo mais, porque eu não tenho base nenhuma para falar sobre isso, mas é óbvio que o carro é um aprimoramento da carroça, né? Que era puxada por cavalos e tudo mais, e o cavalo já tem toda aquela conexão com o homem e tudo mais, não precisa de entrar nesse assunto, mas é bom especificar esse começo do carro, né? Porque antes tinha as bigas lá em Roma, depois veio carruagem e tudo mais, até inventar os motores e tudo mais. E aí extinguiu o cavalo, mas o carro acaba sendo uma carruagem do mesmo jeito, só que os cavalos agora são movidos a gasolina, né? Digamos assim. E
A sensação, a proposta do carro, não sei se imposta pela mídia ou se é uma coisa natural, vinda já do cavalo e tudo mais, mas por ter sido, sei lá, não sei se é antecessor que fala, o que vem depois é o quê? Por ter sido Não, antecessor que vem antes, porra. Por ter sido uma evolução, muito bem, Dislexia Podcast, por ter sido uma evolução das carruagens, muitas coisas ainda são baseadas, tanto como ali a parte do motorista com o volante na mão, né? Seria como se fosse a rédea. Então é uma coisa ainda muito próxima, que se tivesse vindo de outro tipo de evolução, ou se alguém fizer uma desconstrução do sistema que existe hoje, não precisava talvez de ser um volante. A ideia do volante ali é o que veio primeiro, para fazer como se fosse a rédea, mas pode existir uma coisa, por exemplo, os aviões hoje em dia, que eles não usam o leme, é tipo um joystickzinho eletrônico, e ali ele movimenta o avião e tal. Enfim, não faz sentido, mas é só para entrar no assunto, né? Bom, falando de mim, a questão com o carro é uma coisa muito, muito profunda para mim, porque, primeiro, o meu pai, ele é mecânico, então, desde que eu nasci, eu já sinto para mim o cheiro da graxa, o cheiro da gasolina é o cheiro do meu pai. Então, assim, toda vez que eu entro no posto de gasolina ou que eu sinto um cheiro de graxa, eu sinto aquela coisa paterna, né? Aquela aproximação mesmo, porque provavelmente, né, meu pai chegava do trabalho quando eu era recém-nascido e criança e assim, tudo mais, me pegava no colo e talvez eu sentia aquele cheiro. Então eu não consigo explicar, mas sempre que eu sinto um cheiro de graxa, um cheiro de coisa assim, eu sinto uma coisa boa, não uma coisa ruim, né? Mas na minha história, ainda vou contar ainda a minha história, porque eu acho que não cabe, como o podcast ainda é muito novo, não cabe contar minha história, minhas coisas íntimas, porque não interessa a ninguém, né? Talvez mais pra frente, se eu começar a desempenhar um trabalho bacana aqui, se tiver gente que começar a admirar, gostar e tal, de ouvir e ter a minha companhia, talvez as pessoas se interessem mais em saber sobre a minha história, né? Então, não cabe muita coisa aqui, um dia eu ainda vou falar mais sobre, mas os meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos e pouco. Então, eu fui morar com a minha mãe, fiquei morando só com a minha mãe, né? Meu pai saiu de casa e tal. E eu acho que nessa época, a minha paixão por carros e o universo de oficina e carro e tudo mais, eu acho que ainda aumentou mais, né? Como se fosse uma carência procurando aquilo ali, né? Então, eu me lembro claramente de só ter brinquedos de carrinho. Eu não queria brincar de bola, eu não gostava de brincar de bonequinho. Eu lembro que na época que eu era criança, muitas crianças tinham aquele comandos em ação. Depois, um pouquinho mais pra frente, veio os bonecos do Dragon Ball. Eu lembro claramente, assim, desses bonecos, mas eu não lembro de ter nenhuma afinidade por eles. Eu gostava de brincar de carrinho. Eu fazia aquelas pistas na rua. Eu brincava que eu tinha uma concessionária, então eu pegava todos os carrinhos e alinhava, assim. E ficava brincando, imaginando, né? Coisa que é muito bom pra imaginação da criança, eu acho. Hoje em dia, ainda que as pessoas digam que acabou isso aí, mas hoje a criança também joga um jogo. Eu acho, porque eu ainda peguei essa transição, ainda fui criança quando já tinha videogame e tudo mais. Eu lembro que eu jogava aquele Gran Turismo no PlayStation 1 e às vezes eu não fazia corrida, eu ficava dirigindo como se eu estivesse indo em algum lugar, tipo um GTA, um pouco antes, né? Ficava andando na pista, correndo, fazendo as coisas e tal, sem o intuito da corrida mesmo, imaginando coisas. Então eu acho que essa questão da tecnologia não é porque a criança agora tem um videogame, uma coisa pra que já vem com a história feita, né? Ele não precisa de fazer a história na cabeça, mas ele pode usar aquele mesmo mecanismo para criar outras histórias dentro da cabeça dele, né? Enfim, voltando aqui pro assunto de carros, né? Eu lembro que eu tinha 2 anos de idade. Eu lembro disso na época e eu também lembro de várias pessoas falando comigo depois que eu cresci, que eu com 2 anos de idade, muitas crianças não conseguem. Não tô falando que eu sou gênio nem nada, porra. Até porque isso aqui, hoje em dia, eu interpreto como uma alienação. Mas eu, com 2 anos de idade,
qualquer carro que passava na rua e você me mostrava, que carro é aquele, Carlos? Eu falava, aquele carro ali é um Santana, Volkswagen Santana. Que carro é aquele? Aquele ali é um Chevrolet Monza. Eu sabia a marca e o modelo, eu sabia o que era o modelo, eu sabia o que era a marca. Se me mostrasse um modelo mais antigo, eu falava, eu não sabia nem sequer números, nem contar. Mas eu sabia o modelo. Então eu falava assim, não, aquilo ali é um, tipo, por exemplo, o Gol. Ele tem o Gol mais antigo, que 83, 89 ali. E depois eu acho que em 93 ele lançou um pouquinho mais moderno. Ainda é o Gol quadrado, mas um pouquinho mais moderno. Então eu sabia, né? Esse Gol aqui é o Gol 94. Eu falava assim. Nem sabia o que era 94, porque eu ouvia o povo falando e sabia que era. Então eu sabia todos os carros que passavam na rua. Eu sabia o nome e o modelo. Sabia muito. Então eu era apaixonado por carros, mas eu não era apaixonado. Quando a pessoa fala que é apaixonada por carros, você imagina que a pessoa é apaixonada por corrida, Fórmula 1, essas coisas. Não, eu era apaixonado pelo carro popular mesmo, pela mecânica, por aquilo ali mesmo, a coisa que a gente vê em prática. Entendeu? E as minhas brincadeiras eram só carrinho. Eu lembro que minha brincadeira favorita, eu esperava o domingo chegar, porque quando meus pais se separaram, eu fui morar com a minha avó e a minha mãe. Minha mãe voltou, no caso, pra casa dos pais, né? Lá ninguém tinha carro, mas eu tinha um tio que tinha um Fusca azul. E todo domingo ele ia lá pra casa da minha avó, que é a sogra dele, né? Então ele ia com a minha tia almoçar, aquele almoço de domingo e tal. E ele ia no carro. E aí eu lembro que todo domingo eu pedia pra eu ficar brincando dentro do carro dele, fingindo que tava dirigindo, sabe? E eu lembro disso. Depois de muito tempo, eu tinha, sei lá, 12 anos, 13 anos. Minha mãe tirou carteira, comprou o carro e tal, o carro dela. Eu lembro que eu ficava brincando dentro do carro dela, fingindo que tava dirigindo, um marmanjão lá. Mas enfim, acho que por isso me ajudou a ter uma facilidade pra aprender a dirigir e tal, porque eu sempre tive esse sonho de fazer meus 18 anos. Eu acho que desde dos 12 aos 13 anos que eu entendi o que era tirar uma carteira e tal, uma habilitação, até os meus 18, eu acho que todos os dias eu sonhava com aquilo ali, de ter uma carteira, e ter uma habilitação e ter meu carro e tal. Sem mesmo saber que, né, pra ter o carro tem que ter o dinheiro também, não é só ter a carteira. E pra ter a carteira também tem que ter o dinheiro. Enfim, confuso. Vamos lá, segue. Eu acho que eu via a questão de ter um carro não como possuir um bem material. Eu via aquela questão de ter um carro como um estilo de vida mesmo. Porque eu entendia, nessa época, que eu tinha meus 12 anos e tal, eu morava em Portugal. E é um país assim, mais frio que o Brasil e tal. E na cidade que eu morava tinha muito vento e muita chuva. Era entre o oceano e a serra. Então era um clima assim no inverno, era bastante vento. Tanto que eu morei num bairro que chama Pai do Vento, o nome do bairro, pra vocês terem ideia. Então ventava muito e eu pegava ônibus pra ir pra escola e tal. Então eu via aquelas mães que passavam pra buscar as crianças de carro. Eu entendia como estilo de vida. Eu via como o carro facilitava a vida das pessoas. Você não chegava molhado na escola porque você teve que andar pra chegar no ponto de ônibus e aí choveu e tal, entendeu? Eu via como estilo de vida mesmo. Você ter chegava um final de semana, você podia ir num lugar, você não precisava de depender de um ônibus. Você sei lá, você quer sair de madrugada pra comprar uma coisa, você pega seu carro e vai, entendeu? É uma liberdade. E essa liberdade que eles pregam nas propagandas de carro e tudo mais, eu acredito que de uma certa forma existe uma liberdade. Porém, eu também acho que o carro, a grande, sei lá, digamos, a matrix do carro, é que o carro, ele é um bem material, mas o governo, principalmente no Brasil, mas em todos os lugares do mundo, o governo cercou de tanta forma daquilo ali, que por mais que você tenha seu carro e tudo mais, mas não é uma liberdade. Você sente como se, sabe, você tem que pagar IPVA, todas as taxas, seguro e tudo mais. Você tem que tirar uma habilitação, e a habilitação tem pontos. Então é uma coisa assim, como se o Estado fala assim, ó, você pode ter isso aqui, mas você tem que merecer, como se fosse um pai, né? Por isso que eu acredito que hoje em dia eu não penso em ter filhos, mas eu não penso, por exemplo,
Como é que eu vou explicar isso aqui pra não ficar contraditório? Eu hoje não penso em ter filhos, mas eu penso no futuro. Se eu encontrar uma pessoa que vale a pena, ou se acidentalmente eu fizer um filho, de qualquer forma, eu vou querer ser um pai presente e tudo mais, até pela questão de não ter tido meu pai. E uma das coisas que eu imagino, assim, de ser pai, é essas coisas de liberdade que o governo te diz. Eu acho que eu, como pai, eu teria que comprovar no meu filho. Então, por exemplo, o governo te diz que você precisa de ter mais de 18 anos para consumir uma bebida alcoólica, né? É óbvio que vocês não tem como prender num filho, mas eu, primeiro, antes de deixar o meu filho consumir uma bebida alcoólica, ele teria que me provar que ele é responsável o bastante para isso. Então, ele teria que ter uma conduta boa. É claro que se eu falar que não, ele vai beber do mesmo jeito. Porém, para beber assim, livre, assim como você dirige um carro, você passa na frente do policial tranquilo, quando você tá com sua habilitação, você tá com suas coisas, não precisa ficar escondendo as coisas, né? A mesma coisa de dirigir. Eu quero ensinar meu filho a dirigir, se eu tiver um filho algum dia, da forma que eu acho correta, com uma direção defensiva, uma direção segura. Eu ensinar, antes de qualquer coisa, olha, você tem que, antes de arrancar com o carro, você tem que olhar os retrovisores e tal. Deixar aquele hábito na cabeça dele. Parou o carro, desliga tudo, desliga os faróis, pra quando você ligar o carro de novo. Às vezes, não sei se você sabe aí, ouvinte, mas às vezes você deixa o carro ligado com o farol ligado, ou com o ar-condicionado ligado, uma coisa assim. Na hora que você liga, dá um pico de energia e aquilo ali pode queimar alguma coisa. Então, sempre deixa tudo desligado antes de desligar o veículo. Deixar um padrão. Assim como eu me habituei hoje, posso também passar pro meu filho dessa forma. No dia que eu ver que ele é, na minha visão, não na visão do governo, que ele é apto para dirigir, aí, se Deus me abençoar e eu tiver uma condição, tá aqui seu carro, tá aqui sua carteira. Vai lá, meu filho, né? Essa é a questão. Então, eu acho também sobre carro. Tem muita coisa, é um assunto que eu falaria por horas, sabe? Eu tô pensando aqui pensamentos que eu tenho. E anotei poucas coisas aqui, mas eu tô querendo puxar aqui pra tentar lembrar. Uma coisa também que eu acho do carro, que isso aí já entra numa questão do mercado, né? O que eles fazem, né? As montadoras e tudo mais. Lembrando que eu tô gravando esse episódio aqui, eu não tô muito bem, a qualidade não tá muito boa. Mas eu já tava com a intenção de gravar sobre esse assunto. Só que agora, como houve a notícia que a Ford vai sair do Brasil e tal, não sei o que, ficou todo mundo falando isso aí de coisas, e a culpa é do Bolsonaro, obviamente. Eu decidi, né, falar porque tá fresco na cabeça, mesmo que ninguém vai ver na hora certinha, mas enfim, continuando. Uma coisa que eu acho que as empresas fazem é quase como a Apple faz também. Se você pega um iPhone, por exemplo, você tem um iPhone 10 e você pega um iPhone, sei lá, de 2 anos atrás, aquilo ali vai parecer uma coisa antiga pra você. Só que quando lançou, parecia a coisa mais moderna do mundo. A mesma coisa são os carros. Então, por exemplo, você pega vou falar de carro popular, tá? Não vou ficar falando de coisa, porque o conhecimento que eu tenho é carro popular mesmo. Então você pega aí um Ômega, um carro Ômega da Chevrolet. Hoje, você olhar aquele carro, você vai falar assim, esse carro aqui é um carro velho. Só que aquele carro ali, na época dele, foi o topo da tecnologia. Só que aí, o que aconteceu? A Chevrolet, ela foi mudando o design das coisas pra parecer que quando você tá dentro... É claro que você pegar um Ômega hoje, você pegar, sei lá, um carro da Chevrolet novo, de 2020, vai ter mudado porque algumas tecnologias mudaram, tipo central multimídia, aquelas coisas, né? Mas, assim, em questão do conforto do carro, não mudou muita coisa, não. Entendeu? Só mudou a lataria, o desenho da lata. O material que é feito é o mesmo material, entendeu? A borracha do pneu é a mesma coisa. Só que eles vão mudando, assim, de uma forma... Você pega, por exemplo, o carro que eu tenho um Punto. O modelo que eu tenho do Punto é um modelo mais antigo. Agora tem um modelo novo. Aí eu tava observando, o carro do modelo novo é a mesma lata, a mesma coisa. A única coisa que eles mudaram foi a lanterna traseira.
Então, se eu comprar uma lanterna traseira do ponto novo e mudar o plugzinho elétrico, eu fiz um carro novo, tipo assim, alterei o modelo, sabe? Eles vão fazendo isso pra poder fazer você sentir que seu carro tá velho e você comprar mais e mais e mais, porque o carro é um bem que você precisa de comprar mais pra poder fazer a indústria se manter, né? Se todo mundo tiver a cabeça de só comprar carro usado, por exemplo, você tá aqui agora, você tem o dinheiro pra comprar um carro, você compra, por mais que você rico que você seja, você vai comprar uma Porsche. Compra uma Porsche 2019 ou 2020, não precisa tirar zero. Quando você tira um carro zero da concessionária, você perde, aquilo ali desvaloriza na hora, entendeu? Então deixa alguém que já deixou desvalorizar o dele, pra você pegar na mão dele, entendeu? Sei lá, cara, tem muita coisa pra falar. Espero que não esteja sendo chato. Já tem o que? 20 e poucos minutos. Então uma coisa em relação a essa coisa do design, em relação a essa questão do design aí, que eu observo muito. Teve uma época que eu trabalhei num lugar que do lado era um ferro velho. E aí eu ficava observando os carros, né? Os carros sendo demolidos e tal. Era aqueles ferro velho mesmo, tipo de filme americano. Eu moro aqui na Inglaterra, né? Não é aquele ferro velho que o cara... É aqueles que tem um imã, tipo uma grua com imã e vai puxando o carro e amassa o carro, sabe? Coisa feia de ver pra quem gosta de carro. E aí eu ficava observando aquilo ali, ficava pensando, falava assim, nossa, quanto aquele carro ali, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, era desejo de consumo de alguém. Teve um cara que deitava a cabeça no travesseiro todo dia e ficava sonhando com aquele carro. E esse cara foi na concessionária, assinou um monte de papel, assumiu uma dívida de não sei quantas prestações para pegar esse carro, dedicou tempo da vida dele que eu poderia estar passando com outras pessoas e tudo mais para poder pagar esse carro, e agora tá aqui. Porque tudo que você envolve dinheiro é igual a tempo, né? É tempo que você recebe por hora de trabalho, né? Então, tudo que você envolve de dinheiro foi tempo. Então, é como se todo o tempo daquele cara, que ele poderia estar fazendo outras coisas mais produtivas, tivesse indo pro lixo, porque ele queria ter um carro bom, um carro novo, né? Sou contra carro? Não, sou totalmente a favor a carro. Porém, hoje, com a visão que eu tenho, eu tomei a Red Pill, tomei a Carro Pill, tomei a Ferro Velho Pill, tomei... Eu odeio esses Red Pill, esse termo. Faz muito sentido, mas eu odeio botar um termo assim e levantar como se fosse uma bandeira. Eu não gosto dessas coisas. Enfim. Hoje eu vejo como uma coisa que tem que ser útil, tem que ser igual você compra uma caneta, igual você compra uma calculadora, uma coisa útil, entendeu? Não precisa de ser uma coisa pra mostrar pros outros um status que você tem. Isso no Brasil tem muito, né? Você chega num lugar, chega num posto de gasolina, tem um cara aí que ele fica falando muito, Evandro Guedes, né? Um cara de concurso, não sei se vocês já ouviram falar. Ele fica endeusando a BMW que ele tem e tudo mais, porque ele tá falando pra pessoas pobres, fudidas, e é óbvio que é o negócio dele, né? Ele quer que as pessoas melhorem de vida e quer que as pessoas queiram melhorar de vida, né? E aí ele vende cursos e as pessoas passam no concurso. Não tô falando que o cara é um charlatão, não. O trabalho que ele faz eu acho bem bacana. Eu gosto, inclusive, pra eu estar falando, é porque eu gosto, é porque eu vejo os vídeos dele. Mas eu acho que ele endeusa muito as BMW. E é uma coisa que, sabe, é uma coisa simples. Eu hoje em dia não teria condições de ter uma BMW igual a que ele tem. Não teria, né? Teria condições de ter um carro bacana, não daquele nível que ele tem, mas teria condições de ter um carro bacana. Porém, eu tenho um carro simples. Por quê? Porque eu vejo a utilidade que aquele carro vai me dar, tá? No final não, vou fazer agora. Tem muito vídeo no YouTube dos caras mostrando assim, carros até 10 mil reais, carros até não sei quantos mil reais, carros até tantos mil reais. Essa que é a base que você tem que pensar quando você for comprar um carro. Você tem que pensar assim, por exemplo, eu tinha um carro no Brasil que, pra mim, na minha opinião, é o melhor carro pra você comprar no Brasil, que chama
Pode ser feinho, pode ser o que for, mas é um carro de qualidade. É um carro que tem um preço bom e é um carro que você vai achar peça em todo lugar. Chama Corsa Classic. Corsa Classic é a prova dessa questão que as empresas fazem, porque o Corsa Classic, o interior dele é do Corsa 93. Lançou aqui em 93 na Europa, no Brasil chegou acho que em 94 ou 95. É do Corsa 93. Aquele interior só pararam de vender em 2012. Ou seja, 20 anos, 21 anos, o mesmo interior, o carro. Essa é a prova. Ele só vai mudando. Aí lança Corsa 95. Aí mexe um pouquinho na lanterna. Corsa 96. Muda o encosto do banco. Corsa 97. Bota uma linhazinha de desenho não sei aonde. E vai fazendo assim. Mas é a mesma coisa, é o mesmo carro, entendeu? Compra um Corsa Classic. Pode ser velho. 2001. Eu tive um 2001. Em 2017. 2016. Compra um Corsa Classic, 4 portas, com ar-condicionado. Você vai achar aí por 9 mil reais. Vai ter ar-condicionado. Pra mim, um carro ele tem que ter, assim, o que é top. Você compra um carro que tenha ar-condicionado, vidro elétrico, direção hidráulica. Pronto, não precisa de ser Lamborghini. Aí se você quiser um pouquinho mais e tal, você vai pegar um 1.6. É isso, 1.6 com vidro, trava e alarme. Direção hidráulica e ar-condicionado. Pronto, pode ser qualquer carro que tenha isso aí. É óbvio que não vai mexer com Peugeot e tal. Carro Corsa, desses carros aí que tem isso aí, cara, você tem que pensar dentro do carro, não fora do carro. Quem tá te vendo, você tem que pensar o que você tá lá dentro, o conforto que você tá tendo. Se tiver num carro com ar-condicionado, uma coisa assim, só pra você ir trabalhar e não passar chuva e tudo mais, e pra você ir no final de semana num lugar, tá ótimo. E o dinheiro que você vai economizar com esse pensamento, meu amigo, você poder investir em coisas que realmente importam pro seu futuro, porque o carro ele desvaloriza a cada dia. Apesar de que eu tenho observado que no Brasil os carros pararam, o preço parou. Então assim, pra vocês terem uma ideia, carro e moto. Eu vendi uma moto pra um cara quando eu morava em Minas. Eu mudei de estado, fui morar no Tocantins. Eu vendi a moto, eu comprei essa moto 0 km, foi o maior erro da minha vida, porque aprendi desde cedo, foi minha primeira moto, minha primeira aquisição. Comprei essa moto 0 km, obviamente parcelada em milhões de vezes, na Honda e tal, fui lá 0 km, tirei. E aí eu percebi que eu paguei 7 mil e tanto na moto, e a moto, depois de um ano, valia 5.800, né? Mesmo você é obrigado a fazer manutenção na concessionária, porque senão você perde a garantia e tudo mais, né? E é bem mais caro. Eu vendi a moto pra esse cara com um ano de uso, coisa de 8 mil quilômetros rodados. Vendi por 5.600. Eu vendi pra esse cara em 2013. Em 2020, andando nesses grupos de Facebook, eu vi o cara vendendo a moto por 5.300, com milhões de quilômetros rodados, moto bem usada, pelo mesmo preço praticamente. Então assim, e carro também tá assim, parou o preço, mas na teoria o carro desvaloriza, né? Então não investe em carro, cara. Se você tá pensando, se você gosta de carro assim como eu, sei que dá vontade, sei que dá vontade de ter um carrinho bacana e tudo mais, mas cara, não vale a pena. Não vale a pena, de verdade. Fala um pouquinho agora sobre essa questão da Ford ter saído do Brasil, né? Eu acho, eu acho que é óbvio que, como sempre, vão culpar o presidente, vão culpar a equipe econômica, vão falar e tal, antes de ver qualquer coisa. Mas, né, só para deixar registrado aqui, né, a Ford, por que ela tá saindo do Brasil? Porque a Ford foi uma decisão global, da linha global, não foi só daqui do Brasil. Eles decidiram parar de fazer carro pequeno, parar de fazer hatch e sedã. Começaram a fazer
van, que é a Ford Transit que eles têm, e caminhonete e Mustang. É isso que eles vão focar agora, entendeu? E pro Brasil já não valia a pena, porque aqui no Brasil eles nem vendem muito van utilitário. O que vendia bastante era Ranger, né? A caminhonete deles e tal. Mas assim, o carro-chefe era o Ka. E o que aconteceu também? Chegou, cara, um momento que a Ford não se reinventou no mercado de veículos leves. Então chegou essas coreanas, essas chinesas e japonesas e tudo mais, engoliram ela, cara. Não tem como competir com uma Hyundai, entendeu? Não tem como competir até mesmo com a própria GM ali que lançou o Onix e tal. A Ford tava com os veículos com a mesma tecnologia, a mesma coisa e muito mais caro, entendeu? E Ford quebra. Ford dá manutenção, entendeu? Ford não é igual Toyota, não, entendeu? Que vale a pena você pagar um preço um pouquinho mais caro. Ford é caro e quebra também. Então foi. E uma coisa que, além dessa decisão global que eles tiveram, óbvio que o custo Brasil, que eles dizem tanto lá, influenciou, obviamente. Tem aquela fala do Bolsonaro lá falando que eles pediram 21 bi. Não, eles já tinham recebido 21 bi de subsídio, e é óbvio que essas empresas dependem muito de subsídio. Cara, subsídio de governo para empresa de automobilismo, eu acho o pior emprego de dinheiro público. É isso aí. Por quê? Porque o que eles mais dizem é para defender empregos. Mas, por exemplo, a Ford agora vai sair e vai deixar 5 mil empregos, né? Cara, a tendência dessas empresas de automobilismo é se mecanizar, se automatizar a cada dia que passa. Você entra na fábrica da BMW lá na Alemanha, é só robô fazendo os carros. Tem um robô, ele pega com um braço aqui na frente, outro braço atrás da BMW e gira a BMW e pinta e faz tudo e instala. Então, assim, não faz sentido dar subsídio para empresa desse tipo para poder influenciar mão de obra, para influenciar emprego. É óbvio que foi 5 mil empregos direto, vai ter os empregos indiretos. Porém, os empregos indiretos vão se realocar em outros lugares. Então, por exemplo, emprego indireto. O caminhoneiro que transportava as peças. O que vai acontecer quando a Ford sair? Outras empresas vão voltar a vender. Vão começar a vender mais. Vão suprir aquela demanda que saiu da Ford e agora vai distribuir. Então, tanto que essas Hyundai da vida vai ter mais lucro ainda. Essas GM vai ter mais lucro ainda, porque saiu um concorrente. Então, claro que eles vão produzir mais. Não vai faltar emprego para esses caras. Quem vai perder o emprego realmente são os 5 mil que trabalhavam diretamente. Tinha um treinamento para trabalhar com um certo tipo de máquina e tudo mais. E também pessoal de administrativo. E vai ser esse pessoal. Então, vai ser isso aí, 5 mil pessoas. Claro que vai ter um pouquinho mais. Eu tô sendo muito otimista. Carlos França é muito otimista. Mas é isso aí, cara. Aí eu fiz uma conta, obviamente, que tem toda a questão de outros trabalhos que gera, porque vai gerar depois o transporte dos carros, além dos carros que trabalham na fábrica, né? Depois tem as concessionárias, quem trabalha na concessionária, quem vende das vendedores de carro e tudo mais. Mas eu fiz uma conta aqui bem simples pro pessoal que tá falando, nossa, por causa do Bolsonaro... Enfim, por causa do Bolsonaro, 5 mil pessoas vão perder o emprego, né? E aí você pega os 21 bi de subsídio que a Ford estava pedindo, eu acho, uma coisa assim. Também posso estar falando totalmente errado, que é o quadro devaneios. Eu não me baseio em fatos, eu só baseio no achismo. Mas eu acho que foi 21 bi que eles estavam pedindo de subsídio. Se você pega 5 mil funcionários e divide por 21 bi, 5 mil funcionários divide 21 bi dividido por 5 mil funcionários, vai dar 4 milhões por pessoa. Então, porra, 21 bi, cara, é um dinheiro que era pra ser empregado em outras coisas. Nem que dê direto na mão do povo, entendeu? Toma aqui, igual esse negócio de renda universal e tudo mais. É igual essa questão do auxílio emergencial, totalmente fora do assunto, mas só pra falar. Aqui na Inglaterra, onde é que eu moro, o governo falou assim,
Por causa do... E é o que realmente... Que certamente o PT faria se estivesse no poder. Ia chegar, em vez de distribuir 600 conto na mão de cada pessoa, ia falar assim, por mês, né? Ia falar assim: para incentivar a economia, nós vamos injetar dinheiro em obras públicas. É igual fizeram com o PAC, Programa de Aceleração e Crescimento. Injeta dinheiro em obras públicas. Esse dinheiro vai para a construtora. E as construtoras sonegam o trem e faz uma obra que valia... precisava de 5, eles cobram 30 para fazer. E assim vai, né? Todo mundo já conhece. Então, eu acho que esse negócio de distribuição de dinheiro na mão do povo mesmo, eu acho que não é muito errado, não. Eu sou muito leigo. Mas foi só uma coisa que veio na cabeça aqui, enfim. Voltando aos assuntos do carro. Tem muita coisa ainda pra falar. Muita coisa, cara. Já que eu tô falando de governo, bando de vagabundo, o governo só faz coisa pra pensar neles e nos lobbies dele, eu vou entrar num assunto aqui agora, que é um assunto que... Eu quando criei esse podcast, que eu não queria muito dar detalhes da minha vida pessoal. Porque o que aconteceu? Eu fiz um podcast, criei um podcastzinho e tal. Comecei a falar. E aí, fazia episódios e mandava pra amigos, mandava pra pessoas próximas a mim e tudo mais. E chegou um momento que pessoas muito próximas, tipo família, primo, ex-namorada, tinha acesso àquele podcast. E começou a me desmotivar de gravar. Porque eu falei, porra, se eu falar isso aqui, eu vou magoar certas pessoas. Se eu magoar aquilo ali, eu vou magoar outras pessoas. Então eu criei o Carlos França Podcast. E eu tenho a liberdade de falar mais coisas pessoais, né? Então eu não queria dar muito dado sobre mim, realmente. Já falei que eu moro na Inglaterra, não tem segredo pra ninguém. Um dia eu vou contar minha história, eu vou, claro, pôr outros nomes pra não manchar mais de ninguém e tudo mais. E eu sou de uma cidade do Brasil que se chama Teófilo Otoni. Eu não queria falar, mas pra contar a história que eu vou contar, eu preciso de enfatizar isso aí. Essa cidade do interior de Minas Gerais chama Teófilo Otoni. Essa cidade fica ali perto da Bahia, já perto da divisa com a Bahia. E tem uma coisa que eu cresci vendo e tive contato com pessoas saudosistas da linha de ferro que passava ali, né? Meu sotaque é meio, dá pra perceber assim, é meio mineiro, meio baiano, porque é realmente ali. E essa linha férrea, que era a Rio Bahia, ela fazia a conexão entre, passava ali, que saía de Minas, ia pra Bahia. Rio Bahia não, Rio Bahia é estrada, perdão. Bahia Minas, uma coisa assim, é um trem assim, desculpa aí. Aqui é Carlos França Podcast, devaneios, não tem. Mas é uma coisa, tinha essa estrada de ferro que passava, conectava Bahia com Minas. Então, essa estrada de ferro fazia um transporte, não só de carga, mas um transporte cultural também. E misturou o sotaque do pessoal ali da região todinha. Então tem uma parte de Minas que a gente tem o sotaque meio baiano. Eu atribuo isso à ferrovia, perdão. E aí eu cresci perto de pessoas muito saudosistas em relação a essa ferrovia, porque todo mundo falava, nossa, na época da ferrovia era bom demais, você ia pra praia mais barato e tal. Era uma conexão mesmo, assim, sabe? E todo mundo, e dava emprego. Eu tive até um avô que trabalhou nessa linha e tudo mais. Então o pessoal era muito saudosista em relação a essa linha de ferro e acabou. Eu ficava, pô, mas por que acabou? E depois, como eu fui morar fora do país, vim morar fora muito, muito novo, né? Fui pra Portugal, tinha 7 anos de idade. Eu observava as coisas, como é que era feito o transporte de carga, por exemplo. E eu via que não tinha negócio de caminhão transportando soja, era tudo feito de trem. E eu olhava um trem passando assim, um trem de carga, tipo aqui na Inglaterra, assim, eu via um trem de carga passando com, sei lá, puxando 90 vagões, assim, ó. E eu pensava, caramba, ali é 90 caminhão ali que tá fora da estrada. Então, assim, é óbvio que, nossa, 90 caminhoneiros sem emprego. Mas você não pode pensar no futuro de um país, no destino de uma nação, baseado em uma classe só. Tem que pensar em nação, né? Tem que pensar no Brasil, na Inglaterra, na França, na Espanha. É uma coisa, não é uma classe de trabalhador. Não é os caminhoneiros, coitado, vão perder os empregos. Se tiver que perder, cara, é assim. Vai beneficiar 200 milhões de pessoas e é o melhor, entendeu? E aí depois eu percebi
Minha energia tá baixando. Tô ficando meio... Desculpa. Mas é que eu tô muito ruim da garganta. Tô sentindo que minha energia tá caindo, assim. Não é energia de coisa de energia positivas e tal, não. É energia mesmo. De força. Tô começando a sentir que a febre tá voltando. Vou mais rápido aqui pra terminar logo. Ou... Não vou não, vou de boa. E aí, cara, eu entendi não, me explicaram, e não sei se é verdade, mas teve um governo no Brasil, eu acho que foi o cara que criou a Petrobras. Não tenho certeza. Não sei se foi o Getúlio Vargas que fez isso. Eu não sei, porque eu não... Beleza, enfim, não interessa muito. Sei que teve um governante no Brasil que chegou e falou assim, ó, galera, e aí você entra, faz uma conexão com a questão da Ford, que você tá triste porque a Ford tá saindo do Brasil. Olha só que aqui essas montagens... Não sei se foi a Ford, mas na época eu acho que foi a Volkswagen que fez isso. Fez tipo um lobby, tá? Com o governo. Que o governo falou assim, nós temos que incentivar a indústria automobilística no país. Por quê? Porque nós temos a Petrobras, obviamente, né? Então nós temos que fazer o povo... Temos que fazer o povo andar de carro. Temos que fazer o povo dirigir. Porque aí nós vamos vender muito carro e nós vamos vender muita gasolina, muito diesel também. Então eles desaceleraram os investimentos em ferrovia. Infelizmente, eu não tenho os dados aqui de quem foi esse governante, nem o ano, nem muita base assim. Eu só ouvi. É uma história que eu ouvi e eu acho que é verdade, porque eu não duvido de nada no Brasil. Se você sabe, vocês da internet aí adoram saber de tudo. A proposta de Carlos França Podcast é botar questionamentos. Como eu já falei nos últimos episódios, a intenção é botar questionamentos aqui e a gente debater, ou nem debater, vocês falar. Então eu queria muito que alguém que saiba dessa história me conte aqui nos comentários, para eu saber também. Porque eu jogo aqui e você joga pra mim. Tipo assim, entendeu? Eu não sou aqui o Castanhari que vai te dar aqui todas as questões sobre o mundo e tudo mais. E você vai ficar sair daqui pronto pra fazer o Enem. Não é bem assim não. E aí, uma coisa que eu fico... Porra, Olavo de Carvalho. Um negócio que eu fico puto é isso aí. Por que os caras, por causa de uma indústria, desaceleraram uma coisa tão importante para um país, até estrategicamente, assim, de guerra e tudo mais? Ferrovia, cara, qualquer país, bicho, qualquer país, pode ser comunista. A China tem a China tem 86 mil quilômetros de rodovia, de ferrovia, entendeu? Qualquer país, cara, investe nisso. E o Brasil, por causa de uma coisa, um lobby, eles vamos fazer aqui o povo andar de carro mesmo. Um país do tamanho do Brasil, bicho, é carro, é caminhão, pra vender carro e caminhão e pra consumir gasolina. E vocês que se fodam, povo. É um sentimento que, cara, é por isso que eu saí do Brasil. Eu amo o Brasil. Não, eu não vou falar assim igual que eu amo o povo brasileiro, porque eu acho que tem muito erro também, assim. Mas uma das coisas que me fizeram sair do Brasil foi o descontentamento com a classe política e assim, de ver como tudo é pensado pra beneficiar eles, entendeu? E quem é que tá por trás disso, sabe? Não quero entrar agora na questão de assim, sabe? De ficar, nossa, aí e tal. Quem é? São os narigudos, são não sei quem. Não sei. Mas tudo é como se fosse realmente um curral. O sentimento que eu tinha no Brasil, cara, e quando eu começava a entender esse tipo de coisa aqui, que um cara sentou lá no poder. Obviamente, esses caras da indústria automobilística colocou ele no poder, claramente. Chegou lá, foda-se o povo da minha pátria, foda-se o povo da minha nação, foda-se, eu vou baixar esse decreto aqui, vou parar de investir em ferrovia, agora vamos começar a fazer a estrada. Aí vem a BR não sei quem, BR não sei da onde, BR Transamazônica, BR chupa meu pau, tudo. Foda-se o povo, entendeu? Cara, e essas coisinhas pequenas, né? Não foi só porque, porra, por causa do que o cara não fez a ferrovia, eu vou sair do Brasil. Não foi isso. Foi entendendo essas coisinhas que eu comecei a ficar puto. Vou voltar pro Brasil um dia, sim,
Mas quando eu tiver uma independência financeira, quando eu tiver num lugar que eu falar assim, eu ganho o que eu preciso e pronto, não preciso de trabalhar, não preciso de juntar dinheiro, vou ter meu carrinho simples, meu carrinho velho, entendeu? Porque é necessário um carro, o cara tem que ter um carro, mas é um carrinho simples pra poder levar minhas coisas e uma terrinha no meio do mato, perto de uma cidade, com um básico de estrutura. Pronto, cara. Pode vir comunista, pode vir quem quiser. Eu tiver minha terrinha lá, que eu vou conquistar aqui na Inglaterra, não vou o dinheiro. Vou plantar minhas paradas, entendeu? Pra comer. Enfim, cara, não, para. Vou parar com esse devaneio. Eu sei que o quadro é devaneio, mas eu tô entrando em outro tema. Vamos voltar aqui que o negócio é carro, né? Desculpa. Me desculpem a... Como é que chama? Prolexia, dislexia, sei lá, meus ovos. É isso aí, cara. Já que eu tô fazendo essa comparação, eu vou agora falar um pouco sobre a experiência que eu tive aqui no exterior e fazer umas comparações, assim, comparação básica, né? Você vê muito, pra começar já pra falar de comparação, você vê muito, tem vídeo aí no YouTube, no Facebook, na internet, tudo, o pessoal falando assim, um cara que vai morar nos Estados Unidos, olha aqui quanto que custa o Corolla nos Estados Unidos, eu com 2 semanas de trabalho eu compro sei lá, uma caminhonete. Olha aqui, trabalhei um dia, comprei um carro, aí compro um carro em vez de ferro velho e tal. Funcionando, beleza e tal. Eu vou falar minha experiência de Inglaterra, tá? Portugal eu também morei lá, mas Portugal tá mais fodido que o Brasil, pra ser bem sincero, cara. Falar da Inglaterra, o que eu vi. Tá? Carro aqui é bem barato. Quando eu tava no Brasil pesquisando pra vir pra cá, eu olhava na internet, no eBay e tal. Falava, caramba, realmente é barato e tal, muito barato, muito bacana. E realmente é, tá? Por exemplo, meu carro me custou, se pegar meu salário, me custou o que eu ganho em 1 semana e meia de trabalho. Foi o que custou meu carro. E eu já tenho ele por 2 anos. Já vai fazer 2 anos já. Carro 2010, todo completinho, 2 portas e tal. Aliás, completinho não tem ar-condicionado, mas tem aquecedor. Aqui o importante é o aquecedor, não é o ar-condicionado frio, né? Vida elétrica, direção hidráulica e tal. Funcionando, beleza. Mas o que ninguém conta em relação aos carros aqui é que aqui também tem o lobby. Aqui também tem o lobby. E o lobby aqui não é da indústria automobilística. Também deve ter algumas coisas. Mas o lobby mais fudido que tem aqui. E lembrando aqui, já que eu tô com ele na mão aqui. Pera aí, na mão não, tá aqui na mesa. Nesse livro aqui, 100 questões sobre o fascismo, que depois que eu comecei a ouvir o Menefrego Podcast, eu realmente, porque né, eu descobri, vamos lá, rapidinho, um pequeno parênteses, sobre o que eu tô falando aqui agora, negócio de fascismo, tá? Eu conheci o fascismo por quê? Por causa da esquerda brasileira, que todo mundo é fascista, o Bolsonaro é fascista, não sei quem é fascista, taxista, projetista, manobrista, tudo mais, né? A palavra fascismo entrou em moda, eu nem sabia o que era, eu leigo como sou, você já me ouviram aqui por quase 1 hora, já deu pra perceber o nível intelectual que eu tenho, que é muito baixo, mas não sabia o que era, fascismo e tudo mais. E aí começou essa galera, fascista. Eu sou um ouvinte do Todo Dia Podcast, ouvi a entrevista com o fascista há muito tempo atrás. E aí, beleza, bacana, hein? Interessante, mas esses caras loucos. Quando, pela voz do William lá, que o Wilton entrevistou no Todo Dia Podcast, pra mim parecia, eu imaginei um cara louro, na minha cabeça, pela voz dele, eu imaginei um cara, tipo, um jovem, louro, com cabelo raspado, vestido um sobretudo preto, tipo, com uns negócios, um soco inglês na mão, sabe? Não sei porquê, ele tem uma voz assim meio, tipo, ele fala muito sério, tá ligado? Naquele podcast lá. E fascismo, na minha cabeça, era uma coisa assim, fudidamente fudida. E aí, pouco tempo atrás, menos de 1 mês atrás, eu entrei no canal Nova Vertente, do Hernani Carreira,
E aí tinha lá o Contraversão, que é um programa do William Menefrego com um outro carinha lá que eu esqueci o nome. E aí eles começaram a falar. Eu ouvi todos os episódios. E comecei a entrar naquela... Caramba, olha só. E depois comecei a ouvir os podcasts. Encontrei no YouTube não sei aonde. Menefrego Podcast. E tal. Falando sobre fascismo. E, cara, bom, isso aqui é um arquivo pessoal, né? Esse podcast, porque quase ninguém ouve e tal. Hoje é dia 13/1 de 2021. Talvez daqui 5 meses, daqui 1 ano, eu ouço isso aqui e falo... Da mesma forma que eu ouvi quando eu tinha outro podcast, eu falava uma coisa, depois de alguns meses eu ouvia de novo. E falava, caralho, nada a ver, velho. A mesma coisa agora. Mas hoje em dia, dia 13/1 de 2020, depois de ter ouvido Menefrego Podcast, Contraversão e tudo mais, comprei os livros aqui, tô lendo. Fascismo, a doutrina do fascismo, 100 questões sobre o fascismo do Oswald Mosley. Cara, eu tô com pena, eu tô triste em descobrir que o Bolsonaro não é fascista, porque eu queria que ele fosse. Porque eu tô entendendo que não é um negócio tão ruim assim, como pessoalmente. Isso é uma questão de pátria que eu sempre tive. Mesmo que pode ser contraditório eu estar morando fora do Brasil. Mas é porque a minha pátria tá tomada por pessoas que não são patriotas. Foi varrida por esse governo petista aí tanto tempo. Quando eu vim embora pra cá, eu vim em 2015, né? Então... Porque assim, eu falei que eu morei em Portugal e tudo mais. Só pra esclarecer rapidão. Morei em Portugal 2008, até 2008. Em 2008 voltei pro Brasil e em 2015 voltei pra cá pra Inglaterra. Então, rapidão. E aí, voltando aqui ao assunto que eu tava falando, só fiz esse pequeno parêntese, só pra deixar no meu arquivo pessoal aqui desse podcast, pra quando daqui a um tempo eu ouvir, eu ver se eu falar, você tava certinho, então, você tava errado. Uma coisa que esse Oswald Mosley fala, tô começando a ficar rouco, minha garganta tá ruim. Essa coisa que o Oswald Mosley fala, que é um fascista inglês, e hoje eu tô na Inglaterra, apesar de ele ser totalmente contra mim, porque, né, eles não gostam de imigrante e tudo mais. Enfim, tô aqui de boa, tô pagando meu imposto e, de certa forma, tô contribuindo pra Inglaterra, não tô fazendo mal pra ninguém. Vamos lá. No livro dele, ele fala, nesse 100 questões sobre o fascismo, ele é contra o banco e ele fala no livro, claro, eu já tinha muito essa visão de ser puto com isso, e aqui no livro o cara fala, e isso aqui não é de ontem. Isso aqui é antigo, isso aqui é da época da Segunda Guerra Mundial. Ele falando sobre os bancos, né, que são controlados pelos, como diria os caras lá do Menefrego, pelos narigudos, né? Os bancos e seguradoras. E o tema que eu queria falar aqui, daqui da Inglaterra, que ninguém fala em nenhum vídeo, mostrando, nossa, o carro aqui é tão barato que você compra um carro com um salário mínimo, você compra um carro novo, então, beleza. Porém, vou só pra você ter uma ideia, tá? Eu falei o preço do meu carro, né? Eu comprei meu carro por um valor X, tá? Como eu já falei, comparado com o salário, agora eu não vou falar quanto que é, porque eu não quero saber quanto que eu ganho. Não é muito, mas também não quero que os outros saibam. Comprei meu carro do valor X. Por ano, eu pago de seguro do meu carro, que é obrigatório pelo governo, e se o governo sabe que você não tem seguro, já vou explicar como, eu pago de seguro, ou seja, eu paguei no meu carro, no veículo, um valor X. Imagina uma equação. X. De seguro por ano, eu pago X vezes 2. Então eu pago o dobro do meu carro só de seguro, todo ano. Agora imagina isso aí em 5 anos, em 10 anos. Então, pega um carro, por exemplo, o meu carro, no Brasil ele vale uns 20 mil reais no máximo. E pega o que eu pago dele por seguro. Imagina que no longo prazo, nos 5 anos, sai mais barato ter no Brasil do que aqui. Entendeu? Por mais que você pague IPTU, IPTU não, porra, IPVA e tal, ainda sai mais barato, porque aqui é abusivo o seguro. Abusivo. Só pra entrar no assunto do seguro aqui, pra vocês terem uma noção, o que acontece? Tem câmeras na cidade espalhada. Eles focam na placa do carro e já checa ali pra ver se você tem seguro, se o carro tá assegurado e tudo mais. A polícia anda, toda viatura tem uma câmera.
E eles vão checando os veículos dos caras. Então não tem como andar sem seguro aqui, não tem como. E outra coisa, sua mãe tem um carro e você quer pegar o carro emprestado, você não pode, porque você não tá no seguro. Você só pode dirigir o seu carro, ou você só pode dirigir o carro, por exemplo, da sua esposa, se o seu nome estiver lá no seguro. E para pôr o seu nome no seguro, você tem que pagar mais, praticamente um outro preço, que é, tipo assim, vamos supor, se é 1.000, você tem que pagar mais 700 para pôr o nome de outro motorista. Então, você não pode, por exemplo, pegar um carro emprestado da sua mãe ou do seu pai sem pagar seguro. Você pode fazer um seguro por hora, que fica caríssimo. Um dia é tipo 60 libras, entendeu? Pra você pegar um carro emprestado da sua mãe, por exemplo. 60 libras, pra vocês terem uma ideia, vai dar R$420 hoje. Por exemplo, você tem o seguro do carro, você vai e se envolve no acidente, você vai acionar o seguro. Certo? Porque é pra isso que ele serve. Você vai acionar o seguro. Só que aí, no ano que vem, quando você for renovar o seguro, eles vão dobrar seu seguro. Então, se você pagava X2, você vai pagar X4 naquele valor. Então, compensa mais você arrumar seu carro por fora, ou pagar o cara que você estragou o carro dele para arrumar por fora. Então, você paga o seguro e você depois também tem que pagar um mecânico por fora para arrumar os trolls, pra você não acionar o seguro. Porque se você acionar o seguro, você vai ficar pro resto da vida pagando o dobro, porque ele depois não diminui. Entendeu? Ele vai assumir que você é um motorista perigoso. Então, essa é a matrix do seguro aqui da Inglaterra. Esse é o lobby fortíssimo que é feito com seguro. É caríssimo, é pesadíssimo. Questão de empresa, por exemplo. Mais uma vez, esse podcast está sendo bem revelador. Porque minha intenção não era falar muito sobre mim. Era mais expor minhas ideias e tudo mais. Mas a minha profissão, eu sou caminhoneiro. Tá? Tirei a carteira de carro aqui, depois tirei de caminhão e tal. Sou caminhoneiro aqui na Inglaterra. O que me impede de abrir uma empresa de transporte, comprar meu próprio caminhão e trabalhar para mim, por conta própria aqui na Inglaterra, não é a burocracia do governo, não é o imposto, não é o preço de um caminhão, porque é relativamente razoável, é o seguro do caminhão. O que me impede é o seguro, porque se eu pegar um seguro de um caminhão hoje, vai ser o faturamento da empresa praticamente, entendeu? Porque por uma pessoa só. Agora, se fosse uma empresa grande, com 100 caminhões na frota, aí eles fazem, né? Aí eles abrem as pernas. Então essa é a questão. O seguro aqui é um lobby fortíssimo. Então, cara, eu quero dizer que não interessa se você tá no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos, sempre vai ter alguém acima inclusive do governo, controlando para ganhar dinheiro de alguma forma, nessa questão de carro. Por isso que eu decidi tomar, como vocês dizem aí muito nessa galera aí, o carro pio, que é necessário um carro, sim. Inclusive para mim, eu trabalho onde eu moro e onde eu trabalho, é uma distância de 60 km para ir, e não tem transporte público. E eu também trabalho, ontem, por exemplo, eu cheguei 3 da manhã, então não existe transporte público nesse horário. Então eu realmente preciso do carro, mas não gasto nada. Eu gasto gasolina, pneu, eu não fico rebaixando o carro, trocando roda de carro, botando som de carro, botando turbo de carro. Cara, é pra poder ser o mais econômico possível. É uma ferramenta de trabalho. É igual comprar uma chave de fenda. Ela tem que ser útil e o máximo de eficiência, mais barato e mais duradouro. E pronto, esse é o carro. E é isso. Qualquer lugar que você tiver, vai ter alguém por cima manipulando o carro. Essa questão do carro. No Brasil, outra coisa também que é fodido no Brasil é a habilitação. A habilitação aqui, o governo, você entra no site do governo, faça uma inscrição, pra vocês terem uma ideia como é que funciona. Você entra no site do governo, faça uma inscrição, quero ter uma habilitação e tal. Aí você vai pagar uma taxa, 75 libras, barato, assim, relativamente. Você vai receber na sua casa de imediato, assim, de imediato que eu digo, com a semana, mas você não precisa fazer teste, não precisa fazer nada. Você vai receber uma habilitação provisória, já. Você não precisa fazer teste, nada. Com essa habilitação provisória, você pode andar num carro com outra pessoa. Obviamente, você tem que pagar uma taxa no seguro do carro daquela pessoa, que seria seu pai, sua mãe, um padrinho, um amigo, uma coisa, um namorado, sei lá, pra te ensinar a dirigir. Aí essa pessoa pode te ensinar. Depois que você aprender o básico, assim, você pode pegar umas aulas com um instrutor. Que instrutores de autoescola aqui, aliás, autoescola não existe aqui. Instrutores de veículo
é o seguinte, o cara também, ele vai lá, tira uma carteira, depois que ele tem que ter a carteira dele, de habilitação, ele tem que ter 5 anos de carteira e tem que ter uma carteira limpa, não pode ter pontos. Ele vai lá, aplica, faz uma aplicação, faz uma prova teórica, muito específica, faz uma prova prática, muito específica, e ele consegue a habilitação de instrutor. Aí ele dá aula. E aí é independente. Você vai no Google, coloca instrutores aqui, near me, perto de mim. Vai aparecer os caras ali pela sua localização. Você liga pro cara, ô, tudo bem? Por exemplo, o meu, chamava Noel, o cara que eu tirei. Ô, Noel, tudo bem? Eu vi aqui você aqui no Google, você tem como marcar uma hora pra mim? Ele vai lá, marca pra você 5 horas, 6 horas de treino. Te ensina a passar na prova, mas você já aprendeu a dirigir. Te ensina a passar na prova. Você marca a sua prova. Aliás, você tem que marcar a sua prova teórica. Mas você já pode começar a ter aulas de direção da prova teórica. Faça a prova teórica. Passou na prova teórica. Aí você vai marcar a sua prova prática. Não existe psicotécnico, exame de vista, nada. Você vai chegar na prova prática. A questão é, a prova teórica, você não precisa de fazer aula obrigatória igual no Brasil, você não precisa de ir em autoescola, nada, você estuda sozinho. Porém, é muito mais difícil do que no Brasil. Então, assim, é feito pro cara saber, e são coisas técnicas, não é tipo, igual no Brasil tem aula de meio ambiente, primeiro socorro, eu tirei carteira no Brasil, eu lembro. Aqui não, aqui é coisa prática mesmo, sabe? E aí você tira, passa na teórica e tal, chega lá na prática, o seu teste de vista, não tem que pagar médico pra fazer exame de vista. Você vai chegar, o próprio examinador, que é o cara que vai te examinar, e também não é polícia civil, igual lá pelo menos em Minas, é a polícia civil que te examina. Os caras que prendem bandido, tá lá te olhando lá. Enfim, o próprio examinador vai chegar e vai falar assim, ó, tá vendo aquela placa ali? Aí vai te mostrar uma placa com uma certa distância. Lê aquela placa ali pra mim. Aí você vai ler a placa. Se você ler, você tá apto. Pronto, entra dentro do carro e faça a prova. E a prova também é muito complexa. A prova de direção aqui é 1 hora de direção com o motorista. Com o examinador. No Brasil, a minha prova, pelo menos, você faz uma baliza. Passou na baliza, você vai dar uma volta no quarteirão com o delegado lá da polícia, com não sei quem. Só isso. Aqui não, aqui é 1 hora de prova. Você vai na estrada, você vai... Aí o que eles fazem? Eles pegam em cada cidade o lugar que tem mais acidente e é obrigatório passar ali. Então, o que acontece com isso? Todo motorista da cidade já está acostumado com aquela área, entendeu? Porque ele é obrigado a passar ali nas aulas para poder fazer a prova bem. Então, é uma prova super complexa. Eles observam tudo. Então, assim, o processo é simples, mas digamos assim, o sarrafo é alto. Então, assim, o cara, ele tem liberdade de estudar sem gastar um centavo se ele quiser, porque ele pode pegar o livro do irmão para estudar e tal. Ele entra lá no site do governo, tem as videoaulas, tem tudo, ensinando. Não gasta um centavo com autoescola. Ele vai gastar só com o instrutor de autoescola, que é um cara que é uma boa forma de ganhar renda, porque toda cidade no Brasil tem, sei lá, cidade média tem 3, 4, 5 autoescola no máximo. Aqui não, nesse sistema, eu, por exemplo, como eu sou motorista de caminhão, eu já até ando estudando sobre isso, de me tornar um instrutor também, e passar um pouquinho de experiência, né? Experiência que eu tenho e tal, até mesmo para brasileiros e tudo mais, né? Você vai lá por conta própria, você monta seu negócio, você tem uma fonte de renda, de uma coisa simples. Não é só na mão de um cara, entendeu? Você pode também dar sua aula. Então é tranquilo demais, cara. É muito tranquilo. Já que acabando só mais uma coisa aqui que eu queria falar, que eu anotei aqui na folha, sobre carros e tudo mais, é só uma questão sobre carros elétricos. Bom, até aquela questão lá do que o pessoal fala que, nossa, tipo na Califórnia, os caras usam só carro elétrico, mas para carregar o carro elétrico e gerar a energia que carrega o carro elétrico é gerada por uma usina termoelétrica, que é muito mais suja e tudo mais. Na minha opinião, esse negócio de carro elétrico não é nada mais do que uma questão para poder enfraquecer países que têm o petróleo como grande, como uma grande matriz, tipo o Brasil, que exporta muito petróleo e depende muito do petróleo, tipo uma Venezuela da vida. Esses países, principalmente ali do Ocidente, né, que tem essa guerra cultural com a galera e tal. Então, eu acho que é só pra enfraquecer esse pessoal. Só isso que eu tinha que falar. Bem espontâneo mesmo, assim.
tá? Bem sem base, sem dados, sem nada, mas eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto. Esse foi o Carlos França Podcast. Muito obrigado por ouvir até aqui. Até a próxima. Fica aí, porque durante esse período de férias eu vou fazer todos os dias. Eu vou tentar fazer um podcast. Obrigado, tchau, tchau.